Bom dia a todos, são todos bem-vindos, os que aqui estão conosco dentro do templo e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos, nesta manhã, estudar mais um pouco da Palavra de Deus e eu gostaria que você se dedicasse a esse estudo. Toda a Palavra de Deus é importante e nós temos mais uma porção para estudarmos no dia de hoje. Eu gostaria que os que estão presentes se levantassem nesse momento, abrissem suas Bíblias antes no Salmo de número 146. Faremos a leitura conjunta deste Salmo, Salmo de número 146. Você que está em casa, pode também, se possível, abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, fazer a leitura conosco. Salmo de número 146. Leiamos. Diz o título da Sociedade Bíblica do Brasil que esse salmo se refere à fraqueza do homem e à fidelidade de Deus. Leamos em conjunto, são 10 versículos apenas, Salmo de número 146. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Nesse momento, eu convido a todos que cantemos juntos o hino de número 28 dos nossos sinários, Sinário Novo Cântico, Coroação. Hino número 28, Coroação. Tuas obras te coroam como a luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor. Corações aos céus erguidos, celebramos
fontes de alegria e vida, és o bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Paz alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Se os irmãos quiserem permanecer em pé, nós passamos agora a palavra aos nossos irmãos responsáveis pela equipe de cântico, que estarão nos conduzindo em alguns cânticos. Cantemos juntos, então. Bom dia, igreja. Bom dia, você que nos assiste. Vamos continuar adorando nosso Deus com o hino 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali
és tu, grandioso és tu. Então cantai eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos orar, Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse privilégio que nós temos de estarmos reunidos logo pela manhã com os nossos irmãos para adorar o Teu santo nome. E nós só temos esse privilégio porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para morrer ali por nós naquela cruz. O Senhor fale ao nosso coração durante essa manhã, que possamos sair daqui mais cheios da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podemos assentar? Nesse momento em que eu estou isolado aqui à frente, bastante distante de todos os irmãos, eu tiro a máscara para poder me comunicar melhor, sem oferecer risco a ninguém. Nós estaremos iniciando uma série nova de estudos bíblicos. Não sei se já está sendo projetado para os presentes, já está. Ótimo. Nós temos também alguns slides que facilitam o entendimento. Os demais irmãos que estão em casa, os nossos amigos que estão nos acompanhando, terão que prestar bastante atenção, porque não tem essa facilidade dos slides. Nós estudamos durante 13 semanas, o livro de Romanos. Antes desse livro de Romanos, nós estudamos o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi um estudo bastante panorâmico para entender o que é que o Pentateuco traz, assim, a grosso modo, para a nossa orientação. E hoje nós iniciamos uma nova série. Eu vou apanhar a revista para que você possa dar uma olhada, está na minha mochila, só um minutinho que eu já volto. Iniciamos uma nova série, utilizando como revista como texto para a nossa orientação, uma revista da editora Cultura Cristã, recém-lançada, que se fundamentará no texto de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, para que todos acompanhem. Esta é a revista que nós estaremos utilizando. Você que já é matriculado na nossa escola dominical, pode procurar a sua revista com o Edgar. Ela está disponível para todos aqueles que são matriculados. São 13 lições e seria interessante que você tivesse essa revista. Quem não é ainda matriculado pode também procurar o Edgar. Faça a sua matrícula a partir de uma sequência de aulas que você esteja presente. E você também poderá ter a revista e acompanhar com o texto, que é muito interessante, muito importante, muito bom, muito bem preparado pela editora Cultura Cristã. Você que está em casa e que tem condições físicas de vir ao templo, não deixe de vir. Participe conosco da escola dominical, participe conosco dos cultos e você será muito beneficiado. Então, estaremos com esta revista estudando o livro de Gênesis. Eu vou dizer para você que o livro de Gênesis não é um livro muito popular, assim como todo o Pentateuco e até o Antigo Testamento. Não é muito popular entre as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, porque muitos pregadores, muitos líderes
preferem se centrar os seus esforços no Novo Testamento. Mas eu vou dizer para você que isso é um grande erro, um enorme erro. A Bíblia é um todo. Se nós fragmentamos a Bíblia, nós fragmentamos a palavra de Deus. Ela começa em Gênesis, termina em Apocalipse e todo o texto é importante. Estaremos durante 13 aulas, 13 lições, estudando o livro de Gênesis. E é importante que você se dedique a esse estudo, para que você possa ser edificado. A lição de hoje tem por título o Big Fiat. Você vai falar Big Fiat, não é Fiat carro, não é Fiat de marca de fósforo, palito de fósforo, mas sim o Big Fiat do faça-se. Deus disse faça-se na origem de todo o universo. E assim aconteceu. Eu gostaria de, antes de mais nada, despertar você para o interesse que ficamos momentaneamente sem som, retomamos agora com a troca das baterias. Nós estávamos falando sobre a importância de acompanhar e de se dedicar a esses estudos. Eu gostaria de destacar alguns pontos para que você se sinta desafiado a participar ativamente desses estudos em Gênesis. O primeiro aspecto que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós precisamos corrigir algumas opiniões enganosas, algumas opiniões erradas que o mundo em geral, ou principalmente os cristãos, têm a respeito do livro de Gênesis. Precisamos corrigir essas nossas opiniões erradas. Gênesis, de antemão, já posso acrescentar para vocês, que é o princípio não só da Bíblia, mas como também é o primeiro livro no qual Deus se auto-revela. Conhecemos de Deus aquilo que Ele quis que conhecêssemos. E Ele começa a se revelar no livro de Gênesis. Com as primeiras palavras, você vai perceber que Ele já está mostrando quem é Deus. A pergunta que fica no ar: quem é Deus? Os livros de Gênesis começa a explicar, começa a revelar. Precisamos também compreender o poder supremo de Deus. Como não conhecemos a Deus convenientemente, precisamos conhecer a Deus não só pelo ser que Ele é, mas pelos seus atributos. E o primeiro dos atributos que Deus quis revelar através da Bíblia, que está em Gênesis, é a sua supremacia, o seu supremo poder. Não há quem, ou não há o que, esteja acima de Deus no momento das tomadas de decisão. Precisamos também compreender que a história humana não é fruto do acaso. Essa palavra acaso é uma palavra muito perigosa. Ela é utilizada desde a matemática até a teologia, da filosofia, em todos os campos do conhecimento humano. Precisamos conhecer bem o que é o acaso. Por que as coisas acontecem aleatoriamente ou não, direcionadas, como nós estaremos vendo. Reconhecer que essa supremacia, esse poder absoluto de Deus, se estende a todas as esferas da nossa vida. Não é no aspecto espiritual apenas, não é na salvação apenas, mas tudo quanto pode vir a nos acontecer, ou que já temos ou somos, dependem desse poder de Deus. Precisamos também, a partir do conhecimento de Deus e da sua obra, quebrantar o nosso coração e reconhecer a grandeza de Deus. Nós precisamos nos sentir maravilhados com a obra de Deus. Cantamos hoje 2 cânticos aqui, 2 hinos que falam a respeito disso.
Segundo cântico, grandioso és tu, reconhecemos a grandeza de Deus. O primeiro diz que as obras de Deus o coroam. A obra toda de Deus o coroa. Não é que a coroa tenha sido colocada, mas é o reconhecimento de quem é Deus. E precisamos também conduzir-nos a uma inteira submissão a Deus. Se soubermos quem somos nós, se soubermos, se compreendermos quem é Deus, só nos resta sermos submissos totalmente ao nosso Deus. Então você está sendo desafiado a acompanhar esses estudos para que você corrija todo o conceito errado que a gente possa ter. A nossa revista, que traz o tema da lição de hoje como Big Fiat, esse Big Fiat é uma contraposição, é um contraponto ao Big Bang. Não sei quantos conhecem o Big Bang, uma teoria da criação da criação do mundo e da origem do homem. A teologia diz que tudo começou com Deus e a ciência diz que tudo começou com uma explosão. Então, o contraponto seria atribuirmos esse nome de Big Fiat, tudo foi feito e não simplesmente tudo aconteceu. Entra aí o entendimento da palavra acaso. A nossa revista fala desde o início, na introdução, que há recorrentes conflitos entre a fé e a ciência. Você concorda com isso? Não sei se você já se preocupou em fazer uma comparação em todas as vertentes, todas as áreas, todas as esferas da vida humana, entre o que a ciência diz e o que a teologia diz, o que a Bíblia diz. Eu vou dizer para você que seguramente há conflitos. Não quero dizer que sejam todos eles definitivos. Eles podem ser superados. E a ciência e a fé podem caminhar juntas. O próprio Albert Einstein, um grande cientista que todos conhecem, disse que a ciência sem a fé é coxa. E a fé sem a ciência é manca. Ou seja, é a mesma coisa. Tanto um quanto o outro depende. A ciência depende da fé e a fé depende da ciência. Depende no sentido de que a ciência foi oferecida por Deus e ela não pode ser desprezada. E se utilizarmos bem essas duas vertentes do conhecimento humano, tanto a fé quanto a ciência, nós seremos beneficiados. Há conflitos, sim, entre a fé e a ciência. Eu me lembro desse livro. Esse livro eu o acompanho desde 1973, quando eu me casei. Foi um livro utilizado pela Selma, minha esposa, para apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. E como ele era novo, ele foi editado em 1970 e nós casamos em 73. E em 73 ela se formou, ela teve que fazer o TCC e você acompanhar como recém-casado uma mulher fazendo um trabalho de conclusão de curso com um livro que é novo, com uma teoria que é nova, é complicado. Então eu tenho até hoje na mente, não me esqueço, nem do nome, O Acaso e a Necessidade, nem do conteúdo e nem do seu autor, o Jacques Monod. Esse Jacques Monod é famoso no mundo inteiro, ateu. E você vai ver que ele disse grandes coisas que conflituam com a nossa fé. E ainda continua sendo um livro bastante lido, porque parece que ele foi o pontapé inicial para que as pessoas começassem a acreditar no Big Bang. Para Jacques Monod, ele foi ganhador do Prêmio Nobel. Não há finalidade nem plano especial para o ser humano. Esse livro traduz exatamente isso, que não há, tudo é fruto do acaso. Não há plano para o ser humano. Aí nós percebemos que realmente há conflito entre o que diz a fé e o que diz a ciência. Para vocês terem uma ideia de a origem da vida, segundo esse autor, Jacques Monod, ele disse que o nosso número caiu no cassino de Monte Carlo, sendo uma verdadeira sorte a nossa existência. O que quer dizer isso? O livro dele é Acaso e a Necessidade.
Ele diz que o homem foi criado, entre aspas, surgiu para ele por acaso. Não sei se vocês já ouviram falar do Cassino de Monte Carlo, mas é o cassino mais famoso do mundo. Ele está localizado no Principado de Mônaco. É um complexo arquitetônico maravilhoso. Foi feito para ricos. É o cassino mais famoso. E o ser humano nasceu por acaso, ou surgiu por acaso, segundo ele. É como se fosse um jogo. Para Monod, então, o homem surgiu por acaso. E o seu aprimoramento é direcionado pela necessidade, por isso o nome da obra. O acaso e a necessidade. O acaso fez surgir o homem, e as transformações do homem surgiram pela necessidade. Já falei um pouco do livro, se você quiser ler, entenda bem que a fé está acima disso tudo. Essa visão do Jacques Monod não é sequer mesmo compartilhada por outros cientistas tão famosos ou mais famosos do que ele. Eu vou citar 3 aqui que ganharam também o prêmio Nobel. Então, quero dizer para vocês que são cientistas do mesmo peso de Jacques Monod. Se Jacques Monod disse que o homem surgiu por acaso e as suas transformações, ou o seu aprimoramento, ou o seu aperfeiçoamento é direcionado pela necessidade, eu vou dizer que tem outros cientistas, a exemplo do Christian de Dive, que diz o seguinte: há um limite operacional para o acaso. Acaso existe? Ele disse, sim, existe o acaso, mas há um limite para o acaso. Tudo no universo está sujeito a leis e propriedades específicas, não autocriadas. Ele diz o seguinte, que o acaso existe, mas existem leis pré-definidas que foram criadas por alguém. Também o Carlos Rubier, um cientista espanhol que também ganhou o prêmio Nobel, diz o seguinte: não somos capazes de ver a presença em si de algo ou alguém que deu uma direção para o universo, mas a ordem, beleza e a coerência na natureza são os efeitos visíveis dessa presença e não frutos de uma combinação ao acaso. São 4 prêmios Nobel discutindo entre si a respeito da origem da vida e da origem do universo. Este segundo que eu citei agora, depois do Jacques Monod, ele disse que não sei quem, mas há alguém por trás disso tudo. Ele já sugere a existência de um ser superior, não necessariamente o nosso Deus, mas de qualquer forma cai por terra a ideia de que o acaso tudo faz. E por último, o físico alemão Albert Einstein, que é muito conhecido de todos pela sua teoria da relatividade, ele diz o seguinte, ele conversando com o outro cientista que tinha mandado uma carta para ele, e ele se encontra com esse cientista e ele responde, a teoria produz um bom resultado. E Einstein era um físico teórico. Ele lançou uma teoria que ainda carecia de comprovação. Ao longo do tempo, a comprovação foi surgindo, não está plenamente confirmada ainda, mas ele disse isto a respeito da teoria. A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Einstein era judeu, não praticante, mas ele reconhecia a existência de um ser superior que a tudo fez e a tudo controla. Estou em todos os casos convencido de que ele, Deus, não joga dados, não joga com a sorte. Jogar dados é jogar com a sorte, é buscar no acaso alguma coisa que possa me beneficiar. Tudo é determinado, tanto o começo como o fim, por forças sobre as quais não temos controle. Todos dançamos numa melodia misteriosa, entoada à distância por um invisível jogador. Não nos traz Deus nessa afirmação, mas Einstein se curvava à ideia de que há um ser superior por trás de tudo quanto foi feito no mundo. E a gente procura entender, e ele diz que jamais entenderemos plenamente isso, mas há alguém por trás. Einstein, então, foi o primeiro a dizer, dentre os cientistas, de que o livre-arbítrio não existe. Há alguém que determina, a tudo determina,
e nós estamos dançando a música desse alguém que determina. Se nós falamos em 4 prêmios nobres, Monod primeiro, depois os outros 3 que são contrários a ele. Agora, qual seria o contexto geral da ciência? O que é que a ciência como um todo, ela pensa a respeito disso? A ciência não tem uma versão plena, total e única. Mas a ciência diz que o universo não foi criado, mas resultado de uma grande explosão, ou de uma grande expansão, que ocorreu a partir de um ponto único. Esse ponto único foi defendido por Georges Gamow, um outro cientista. Ele disse que aquele ponto com a concentração muito grande ou infinita de matéria e uma concentração muito grande de temperatura, de repente ele explodiu. Explodiu e formou essa maravilha que você conhece, que é o universo. Esse é o conceito geral dentro da ciência. Ironicamente, por trás dessa teoria, tem um padre. No mesmo instante que ele pregava a respeito da ordem criada por Deus, ele dizia que o mundo surgiu de uma explosão. E ele chamava de átomo primordial, isso que explodiu. Um átomo explodiu e formou tudo isso. Se você tiver curiosidade de pesquisar a respeito do que é o universo, da grandeza, da maravilha, da beleza que é o universo, você vai ficar estarrecido de que há pessoas que acreditam que isso surgiu por acaso. Eu acho que um cientista teria obrigação de reconhecer a existência de Deus e teria a obrigação de ser um cristão, porque tudo isso foi direcionado por alguém de uma inteligência extrema. Procure descobrir, procure conhecer o que é que a humanidade já conhece a respeito do macrocosmos. O que é grande, o que é imenso. São bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões de estrelas. Muitas delas, a maioria delas, muito maior do que o Sol. E se você vier para o microcosmos, se você for ver o funcionamento do corpo humano, ou o funcionamento de qualquer organismo vivo, você vai chegar à mesma conclusão que o Einstein, só que para nós, esse ser superior que o Einstein fala, é o nosso Deus. Porque a Bíblia relata coisas que nos levam a esse Deus e a Cristo, que esteve na criação e que até hoje é quem nos comanda. Procure entender. Se você ver só um detalhezinho, o funcionamento de um rim. Basta um rim. Basta um rim. O Dr. Eliseu está aqui, ele é um médico, ele é urologista e ele é cristão. E ele entende muito bem disso. Para que você chegue à conclusão de que Deus é o Criador. Se nós falamos na visão da ciência, qual é a visão da fé? E essa é aquela que deve ser compartilhada por todos nós. A visão da fé, segundo a Bíblia de Estudo, Herança Reformada, que tentou sintetizar numa frase bem piquititica a fé que nós temos em Deus como partícipe ou como autor de toda a criação. Deus chamou tudo à existência por sua palavra e por seu Espírito. Quando nós estivermos estudando esse livro de Gênesis, nós vamos ver exatamente isso. Deus chamou a existência pelo poder da sua palavra e pela assistência do seu Espírito. Essa é uma síntese da visão da nossa fé. A visão reconhecida pela fé atesta que o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Cito aí 3 versículos que falam sobre isso, mas você vai procurar na Bíblia e vai achar um monte deles. Êxodo 20:11 diz isso com estas palavras. Atos 4:24, Atos 14:15 também. Outros textos falarão a mesma coisa e os 2 cânticos que nós cantamos aqui de manhã falam a mesma coisa. O Big Bang, então, a grande explosão, na verdade, foi uma ordem dada por Deus para que as coisas se fizessem. Fiat, em latim, significa faça-se. Fiat lux, faça-se a luz, além da marca de um palito de fósforo, né? Mas faça-se a luz. E esta é a mensagem dos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Eu te convido a que você abra a sua Bíblia
Depois dessas explicações, veja o que é que Deus tem a dizer já no início das Escrituras. Gênesis 1 e 2 é um texto longo. Se alguém puder me providenciar um copo d'água, como eu vou estar falando o tempo todo, a boca resseca um pouco. Mas já começo a ler. Gênesis 1 diz assim, a partir do verso 1, é um texto longo, mas por favor acompanhe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz. Haja luz. Esse haja é o faça-se, que em latim é o fiat. Fiat lux, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã. Preste atenção que essa expressão, houve tarde e manhã, vai se repetir pelos 6 dias da criação de Deus. Querendo dizer que Deus não só fez, como Ele imprimiu ordem. Ele determinou como haveria de acontecer a partir daí. Houve tarde e manhã. O primeiro dia. Versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Segundo dia, já tudo quanto Deus tinha feito, Ele promoveu a organização. O que era caos veio a ser organizado. E de lá para cá, nada disso mudou. Obrigado, irmão. Esse houve tarde e manhã é para te explicar e me explicar e deixar registrado que Deus não só faz, mas Ele organiza. Versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca, Deus chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Esta é a excelência da criação. Deus avaliando a própria obra, e Ele chegando à conclusão de que era boa. Versículo 11, disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nele e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produzia relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, a excelência da criação. Novamente, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Deus fez e deixou organizadinho. Disse também Deus, versículo 14, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais para estações, para dias e anos. Tudo se repete de uma maneira tal que os dias, os meses, os anos, as horas, os minutos e os segundos permanecem os mesmos ao longo de todo o tempo. Versículo 15, sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Pela 4ª vez, a Bíblia diz, tudo feito e organizadinho, tá? Sobre a disciplina de Deus. Disse também Deus, versículo 20, povoem-se as águas de enxames de serem viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus.
Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou aos seres viventes, tá? Dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Deus imprimindo leis naturais que se repetem até hoje. Houve tarde e manhã, quinto dia. Versículo 24, disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: agora vem a coroação da criação. Disse Deus, façamos o homem. Agora é diferente, não é simplesmente a criação. Você percebe que até aqui o que Deus fez, Ele simplesmente ordenou, mas Ele não usou absolutamente nada, Ele não manipulou nada. Agora Ele vai fazer o homem, e Ele apanha da sua própria obra para fazer o homem, e Ele se envolve em criar o homem a partir da sua obra. Façamos, no plural, é o envolvimento da Trindade na obra, que é a coroação da obra de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Até aqui é anunciado. No capítulo 2 vai haver um detalhamento. Há quem diga, inclusive entre os cristãos, que são duas criações. A do capítulo 1 e a do capítulo 2. Não é. Aqui diz simplesmente: o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. E no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai dizer como foi feito isso. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será por mantimento. Até hoje é assim. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez, e ainda é assim até hoje. Viu Deus tudo quanto fizera, agora incluindo o homem, e eis que era muito bom. E para concluir, no sexto dia, houve tarde e manhã, tudo organizadinho, agora já com a presença do homem. Até aqui tudo bem, meus irmãos, a leitura? Dá para entender? Muito bom, né? Gênesis 2, o segundo. Eu vou adiantar para vocês que esses dois textos, Gênesis 1 e 2, será utilizado tanto na aula de hoje quanto na próxima. A segunda lição também tem, ela dá sequência a essa lição de hoje. Eu estou lendo, vou explicar um pouco menos o restante agora, porque a segunda lição, não quero avançar o território. A segunda lição vai esclarecer melhor. Mas eu leio para que a gente entenda o conjunto, que é um pacote, capítulo 1 e 2, sobre a criação. Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Versículo de 4 a 17, agora falando da criação do homem, da formação do homem. Formação no sentido de que Deus fez, manipulou o homem
para que ele fosse o ápice, a coroa da criação. Esta é a gênese, versículo 4, dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, manipulou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, não apenas ser vivente. Alma é o que nos relaciona com o próprio Deus, tá? Ele deu alma ao homem e a ninguém mais. Você que é amante de pets, entenda bem, muito bom que você faça isso, que você defenda a criação, mas animais domésticos, sejam animais que forem, não têm alma, não serão salvos, tá? Porque o único que recebeu alma foi o homem. Passou a ser alma vivente. Versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vida e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore de conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. Esse Pison já é um nome recente, viu? Não é que Deus deu o nome dele de Pison. Você vai ver aqui que cita coisa de futuro, porque Moisés escreveu Pentateuco bem depois da criação. Moisés não estava lá, nem foi criado por Deus naquele momento, tá? É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bitélio e a pedra de ônix, pedras preciosas, metais preciosos. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cush. Cush vai aparecer bem mais para frente esse nome, mas só para identificar que é aquele rio que está lá até hoje. Né? O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria, que também não existia, mas onde está a Síria hoje é para identificar. É o quarto, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O homem nem havia ainda caído em pecado, mas ele já recebeu a incumbência de trabalhar. Trabalhar não é castigo, tá? Trabalhar é bênção de Deus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu tudo ao homem, mas estabeleceu limites. Isso serve para a gente como uma motivação para com as nossas famílias, para com os nossos filhos. Faça o que tiver até alcance para o teu filho, mas estabeleça limites. Deus já havia estabelecido responsabilidade. Cuide, guarde, cultive e não passe dos limites. E é o que nós devemos fazer também na nossa vida, na nossa família. Agora a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe corresponda, que lhe ajude. Tá? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e ouvimos isso aí com muita frequência, é bom que assim seja, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso para cumprir aquilo que o próprio Deus, crescei e multiplicai-vos. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus,
e não se envergonhavam. Lemos o texto todo para que você tivesse uma noção do conjunto. Estaremos vendo rapidamente agora alguns aspectos, mas a complementação desse estudo virá na próxima semana. Não perca. Pega a tua revista e estude em casa. Tá? Interessante que isso parece historinha para criança, né? A gente acha sempre que na igreja a gente tem coisas mais profundas para estudar. E vamos deixar essas historinhas para criança. Você pode ver qualquer livro de criança que tenha desenho para pintar, que tenha historinha para contar, tem a história da criação. Mas para nós não tem, né? Não é que eu queira desenho para pintar, historinha para... Eu tenho a Bíblia. Mas isso é tão importante quanto aquilo que a gente chama de assuntos mais profundos. Tá? A nossa revista, a sequência dela, traz 3 tópicos, grandes tópicos, que nós vamos passar rapidamente. Com o texto na cabeça, memorizando o que é que acabamos de ler, o que é que Deus quis transmitir. Vamos agora rapidamente ver. Uma cosmologia singular. O que foi feito por Deus é único, não pode ser repetido, não poderia ser diferente. Esse singular significa um só. Essa cosmologia, o que o universo é só isso e acabou. E ele é amplo, e ele é magnífico, ele é muito grande. Esse Michael Behe, ele é um escritor não necessariamente cristão, embora ele reconheça a Bíblia como autoridade. A curiosidade da humanidade de querer saber como tudo começou é tão antiga quanto a escrita. Se você for vasculhar tudo quanto foi escrito no mundo, a primeira pessoa que escreveu alguma coisa, que traduziu aquilo em caracteres, já estava preocupado, aqueles hieroglifos, em saber como tudo começou e de onde veio o homem. De lá para cá, toda a discussão, tudo que poderia ser resumido em 2 aspectos, simplesmente, em 2 perspectivas. A primeira delas, a natureza, incluída a vida humana, é um acidente. Essa é a visão predominante na ciência. E a segunda perspectiva, a natureza, e principalmente a vida humana, é produto de uma mente pré-existente. E essa ideia é compartilhada entre a ciência, por alguns cientistas, e pela fé, por aqueles que creem em Deus. Desde a primeira escrita até hoje, a discussão não mudou. Embora a Bíblia, você vai falar assim, onde é que está escrito na Bíblia? A Bíblia te oferece a autorrevelação de Deus, o que Ele quis te revelar. De lá você deduz, de lá você depreende, de lá a teologia, o estudo sobre Deus, vai tirar informações que são preciosas. Deus nos dá preceitos, Deus nos dá princípios, Deus nos dá informações. Mas não há, por exemplo, na Bíblia, algo relativo à informática. Você já achou alguma coisa sobre informática na Bíblia? Não. Mas como trabalhar com informática, Deus deixou princípios para isso. A Bíblia tem o propósito de ensinar quem é Deus. Deus é o principal personagem da Bíblia. Tá? Aliás, ele é o único. Na Trindade, ele é o único personagem. O resto são coadjuvantes. Aqueles que aparecem para explicar o que Deus quer explicar. A Bíblia parte do pressuposto de que Deus é um ser eternamente pré-existente. Você percebeu que no texto que nós lemos, a 4ª palavra que aparece, no princípio, era Deus. A 4ª palavra já fala de Deus como se todo mundo soubesse quem Ele era, não é? Não começa dizendo, existe um ser que é assim, assado, e vai provar. A Bíblia não prova a existência de Deus. A Bíblia simplesmente mostra quem é Deus, naquilo que Ele quis se autorrevelar. Ele é um ser pré-existente. A hora que o texto que nós estamos falando, no princípio, que princípio é esse? É o princípio de todas as coisas? Não, é o princípio da criação. No princípio. Agora, antes do princípio já existia Deus. Desde quando? Desde eternamente. Tá? Então, antes do princípio, somente Deus. A Bíblia não se dedica a provar a existência de Deus, mas a registrar sua autorrevelação ao longo da história. A Bíblia, em Gênesis 1:1, diz, no princípio criou Deus. E parte de um Deus pré-existente, sem a necessidade de provar. Já nas primeiras palavras das Escrituras, Deus revela o primeiro dos seus atributos que Ele quis revelar. Criou Deus, ou seja, Deus é criador. Se você quer
conhecer a Deus, leia a Bíblia de ponta a ponta. Você já vê logo no início, na terceira palavra, que Deus é um Deus criador e esse é um atributo. E aí estamos começando a conhecer Deus. E Deus criou o quê? Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, a matéria, a vida, o microcosmos, como nós dissemos, o macrocosmos, as leis naturais e também a ordem do universo. Tudo funciona bonitinho e direitinho. Tá? Tudo isso vem de Deus. À medida que a revelação progride na Bíblia, à medida que Deus quer se revelar mais e mais para o homem, outros atributos de Deus são apresentados e enfatizados. A ênfase aqui é na criação, no Deus Criador. A ênfase dos outros atributos vem mais para frente. O que precisa ficar claro é que sem o poder de Deus, Criador de Deus, nada do que existe existiria. Isso está em João 1, de 1 a 5, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está querendo apresentar Cristo como Salvador, a partir da criação. Ele cita aqui o início da criação. Esse no princípio de João é diferente do no princípio de Gênesis. No princípio significa Deus pré-existente. Deus estava desde a pré-existência, desde a eternidade. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É João citando Gênesis. Para tudo há um começo. Essas são as nossas conclusões a partir da leitura do texto e essas explicações. Para tudo há um começo, um princípio, um início. Não para Deus, exceto para Deus, que Deus não tem princípio. O que havia antes do princípio? Apenas Deus. Deus criou tudo a partir do nada. Você percebe que de toda a criação, exceto o homem, Deus disse, faça-se. E assim se fez, por várias vezes. Agora, no homem, ele manipulou o barro, do barro, ele fez o homem. Pelo poder, nada resiste à autoridade da sua voz. É bom que você chegue a essa conclusão. A palavra de Deus é que tem poder. Quando ele diz, faça-se, quem vai resistir a isso? Entenda bem, isso é um consolo para nós. Um consolo. Não pense para você costuma dizer, para Deus não há impossíveis. Realmente não há impossível. Mas entenda bem, Deus simplesmente quer, fala e ele faz. Ponto final. É o poder da palavra de Deus. Nada resiste à autoridade da voz de Deus. No relato da criação, a harmonia perfeita entre o querer de Deus, a palavra de Deus e tudo aquilo que se fez. A harmonia. Nenhuma vez foi diferente. Tá? O Deus soberano que tudo criou, o mesmo Deus que tudo organizou e sustenta. Já comentei com vocês, houve manhã e tarde que se repete pelos 6 dias da obra da criação. Compreender a origem das coisas, tanto da coisa criada quanto da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento vieram na sequência da criação. Por que surgiu a dor e o sofrimento? Por causa da queda de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, passaram a experimentar a dor e o sofrimento. Entenda bem isso. E nós herdamos isso desses nossos primeiros pais. Então, conhecer a origem das coisas. Tudo teve uma origem. A dor e o sofrimento também. Fornece a base de uma ampla visão de mundo e para a compreensão das verdades fundamentais no relacionamento do homem com o seu Deus. Tudo isso tem que ser levado em conta quando nós queremos nos relacionar com Deus. João Calvino disse que o homem não conhece a si próprio se não conhecer a Deus. E ele não chegará ao alcance de conhecer a Deus se não conhecer a si próprio. Esse confronto do homem criado com o Deus Criador é importante para que a gente entenda. Isso já está registrado em Gênesis 1. Tá? Entendamos, quem somos nós? Espera aí, deixa eu ver quem é Deus. Quem é Deus? Espera aí, deixa eu ver, porque ele me criou com propósito. Eu não correspondi a esse propósito, mas isso é importante. Deus é o Criador do homem. Ao relatar a criação do homem, o livro de Gênesis também mostra como entender a natureza e o propósito. Aquilo que Jacques Monod disse, que ele não percebe nenhuma finalidade do ser humano, nenhum propósito no ser humano,
é derrubado totalmente pela criação. Deus teve um propósito, Deus estabeleceu uma finalidade e imprimiu uma natureza ao homem, imagem e semelhança do nosso Deus. Dentre os seres criados, o homem é o único portador da imagem e semelhança de Deus. Este é um detalhe, não é? Mas é um detalhe muito significativo. Em que aspecto? Ter sido criado à imagem e semelhança de Deus confere ao homem alto grau de dignidade. Essa palavra é importantíssima, gente. Essa palavra está na nossa Constituição, no artigo 1º, parágrafo 3º da nossa Constituição, sobre a dignidade do ser humano. E ser humano é todo ser humano que nasceu de um outro ser humano. Todos os homens, sem distinção de sexo, raça, cor, idade, posição social, religião ou qualquer diferenciação que você queira estabelecer, foram criados ou são criados, porque cada novo ser é uma nova criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e encontra o seu abrigo do princípio da dignidade humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito que determina o valor inerente da moralidade, espiritualidade e honra de todo ser humano. Quando você fala em dignidade, não faça distinção entre aspectos morais. Todos estão sujeitos às mesmas normas de moralidade, de espiritualidade, direito, princípio do próprio homem, de todo homem, e honra que todo ser humano desfruta. O princípio da dignidade humana se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, independente de raça, credo, cor, etc. Um valor intrínseco ao homem, ao ser humano, que nós entendemos que foi dentro da criação aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso faz parte, como falei para você, do artigo 1º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esse é um princípio básico da República e foi incorporado pela nossa Constituição. Gênesis relata que nenhum outro ser foi criado com as ferramentas cognitivas, capacidade de entender, capacidade de compreender e espirituais para poder conversar com Deus, ouvir a sua voz, a voz de Deus, depender e entender sua instrução. Isso gera responsabilidade para nós. Fomos criados com esta capacidade cognitiva e espiritual. Cognitiva, podemos conhecer tudo, reunir conhecimento, reunir sabedoria. E também espirituais, nos relacionar com Deus. Isso gera em nós uma responsabilidade muito grande. Procure conhecer e procure usar esse conhecimento para o seu relacionamento com Deus. Nós temos capacidade de ouvir, de depender e de entender as instruções de Deus. Tá? Primeiro tópico que nós acabamos de ver. Alguma consideração? Alguém quer falar alguma coisa? A obra de Deus é única. Jamais será repetida. Eu disse que todo homem que nasce, todo ser humano que nasce, ele é uma nova criação de Deus. Eu digo o seguinte, o homem foi criado. Hoje é uma réplica. Mas, de qualquer forma, todo homem, novo homem que nasce, ele nasce com essa característica, com essa qualidade, com esse atributo. Imagem e semelhança de Deus. Então, eu posso considerar, ainda que, entre aspas, uma nova criação, uma nova criatura. A antropologia agora fala do homem. Anthropos significa homem. Logos, estudo. E o homem? Falamos bastante sobre Deus. Calvino disse que nós não podemos conhecer a Deus se não conhecermos o homem. Ele disse também que nós não vamos conhecer o homem se não conhecemos a Deus. Então, falamos sobre Deus, sobre a criação, vamos falar um pouquinho sobre o homem. Criatividade, linguagem, razão, reflexão, sociabilidade e outras faculdades são faculdades distintivas da raça humana. Quem, dentro da criação, tem essas características? Ninguém mais, a não ser o ser humano. E devem ser entendidos como derivados, vindos de Deus e dependentes de Deus. Tudo isso não só recebemos de Deus, mas carecem de um intercâmbio com Deus. Nós buscamos a Deus e Deus age em nós. Deus nos criou em aliança com Ele mesmo e somos dependentes de sua revelação. Aqui eu reproduzo o que Calvino disse nas Institutas da Fé Cristã. Sem o conhecimento de si mesmo, não há conhecimento de Deus. Mas para conhecer a si mesmo, deve primeiro existir um conhecimento de Deus. Deus se auto-revela ao homem. Busque esse conhecimento de Deus,
porque você vai entender direitinho quem é você. Tá? Muito importante. Salmo 19, versículo de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia. Houve a sequência. Manhã e noite, não é isso? Manhã e tarde. E a noite, que são as trevas. Um dia discurso, outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem. Os objetos criados não conversam entre si, mas todos eles expressam a glória de Deus. Veja o que existe na criação e você vai ver que a glória de Deus está impressa lá. Não há linguagem nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ninguém fala nada, mas há uma comunicação perfeita. As obras de Deus glorificam o nome de Deus. E a criação carrega em si mesma, essa é uma revelação geral que está acessível a todos nós. A criação carrega em si mesma uma mensagem clara e revestida de autoridade. Isso está no capítulo 1 de Romanos, que acabamos de estudar nas lições anteriores. Existe um Criador, tá? Existe um Criador. Essa consequência é óbvia, é lógica e nos torna indesculpáveis diante de Deus. Diante disso, que nós acabamos de falar sobre o homem, temos o desafio de ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque nós temos a capacidade dada pelo próprio Deus de entendê-lo. Tá? Quando o primeiro casal deixou de ser guiado pela clara instrução divina, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aí ele resolveu comer. E toma decisões que lhe eram agradáveis aos próprios olhos, um desastre cósmico, porque o pecado do homem atinge a própria natureza, não é só a si próprio. Jesus Cristo, o homem perfeito, sem pecado, que cumpriu o que o Pai determinou, esse sim obedeceu. Ele resgatou o nosso relacionamento com Deus. Sem pecado, mesmo sendo tentado, obedeceu à instrução do Pai. Esse Cristo é o nosso maior exemplo. Quando estudamos sobre a criação, somos levados a Cristo. A Bíblia toda fala do Deus Trino. A Bíblia fala de Cristo. Você estuda sobre a criação, necessariamente você chega a Cristo. E quando estudamos sobre Cristo, somos levados a nos lembrar da criação, porque Ele esteve lá. E tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Não é assim? Esse foi o segundo aspecto. Terceiro aspecto, louvor ao Deus Criador. Eu vou dar uma sequência de versículos que tratam disso, de como esse louvor deve ser prestado a Deus. Isso tudo que nós entendemos, que nós buscamos, entendemos e que está registrado na Bíblia. Num texto que a gente é longo para uma aula, mas é curto porque dentro da Bíblia tem muito mais informações. Nos leva a prestar louvor ao nosso Criador, porque toda a natureza louva a Deus. O tema criação permeia toda a Bíblia, não é só aqui, no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Você vai encontrar isso em muitos lugares, inclusive e principalmente no livro de Salmos. O livro dos Salmos é um bom exemplo disso, escritos em linguagem poética, com forte apelo às emoções. Os livros de Salmos reúnem canções que conduzem toda a criatura a se apresentar diante de Deus em louvor e oração. Louvor quando nós oferecemos a Deus o nosso reconhecimento de quem Ele é. E oração quando nós levamos até Deus o reconhecimento de que somos dependentes dEle. Dependentes, integralmente. Uma sequência de versículos, então. Salmo 115, versículos 14 a 15, diz o seguinte: O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus Criador. Salmo 146, que nós lemos na liturgia de manhã, no início, versículos 5 a 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Do princípio era o verbo, João 1, de 1 a 5, que nós já lemos, que também fala exatamente do louvor que devemos prestar ao nosso Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Cristo.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz, que é Cristo. Romanos 5, de 18 a 21, estudamos recentemente no livro de Romanos. Pois assim como por uma só ofensa, de onde veio essa ofensa? Foi de Adão, não é? Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que é o de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Cristo, muitos se tornarão justos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo aqui foi extremamente feliz em fazer a comparação sobre o erro do primeiro homem e o acerto de Cristo. Concluindo, meus irmãos, tudo que nós falamos deve servir para a nossa prática diária. Os primeiros capítulos de Gênesis revelam palavra de autoridade sobre vários assuntos. O que nós acabamos de falar, e você complementa essas informações com o restante da Bíblia. Fala da vida familiar, fala do casamento, fala da sexualidade, fala da ética. E fala de muitos outros assuntos que nos são úteis para conduzir a nossa vida. Mas fala especialmente da reconciliação que nós temos com Deus por intermédio da obra de Cristo. Gênesis é um livro repleto de histórias e personagens interessantes. Tem muita coisa em Gênesis, vocês vão ver ao longo das 3 lições, mas é sobretudo o primeiro livro da autorrevelação de Deus. Deus começa a se dar a conhecer em Gênesis. E qual é o primeiro atributo que ele revela? A criação, né? O Criador, o Deus Criador. O estudo sistematizado, e aqui vai novamente o desafio para que você participe de todos os estudos do livro de Gênesis, é fundamental para a interpretação e conhecimento de todas as Escrituras. Se você subtrair o livro de Gênesis, como alguns querem começar depois, você não vai entender a Bíblia. Ela vai ficar manca. O estudo sistematizado de Gênesis também nos leva a desenvolver admiração e respeito pelo poder da palavra de Deus. Também nos estimula a continuar a busca do conhecimento de Deus. Deus começou a se auto-revelar aqui, mas ele se revela progressivamente ao longo de toda a Bíblia. Compreender na singularidade da criação do homem a natureza, a dignidade e o propósito da vida humana. Hoje está em moda criar grupos minoritários, para que a gente respeite esses grupos minoritários. A Bíblia não fala isso. Será que nós temos que respeitar grupos minoritários? Não, nós devemos respeitar o ser humano, todo ele. Pertence ele a grupos majoritários ou a grupos minoritários. Não temos que fazer distinção porque Deus não faz. A dignidade humana está no ser humano porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pertence a ele ao grupo que for. Ele é digno diante de Deus. Entender que precisamos ainda, a partir desses estudos que nós estaremos fazendo, entender que Deus se relaciona com o homem de maneira pessoal, ainda que sejamos pecadores, tá? É pessoal. Aqueles cientistas que nós citamos, os 3, eles acreditavam na existência de um ser superior que a tudo comandava, mas não chegaram até o Deus pessoal, que é o Deus da Bíblia. O meu Deus, o teu Deus, aquele que se relaciona pessoalmente com você. O estudo também nos leva a encontrar resposta à seguinte pergunta: quem está no controle aqui? Isso deve te dar consolo e conforto quando você chega à conclusão de que Deus está no controle. O estudo de Gênesis também é fonte de entendimento e consolo para os momentos mais tristes e dolorosos, por saber que Deus é que está no controle e que Ele tudo pode, que o poder da sua palavra tudo resolve. Definitivamente, Gênesis não é um livro de história para crianças. É para nós. E as próximas lições nós estaremos aprendendo um pouco mais. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus.
e depois eu passo a palavra ao pastor. Oremos. Pai Santo, obrigado pela revelação do Senhor mesmo, que o Senhor oferece a cada um de nós. Muito obrigado por esse texto que é tão rico, tão significativo, tão importante na nossa vida e nos ensina caminhos tão práticos para o nosso relacionamento com o Senhor. Nos dá muitas informações sobre a origem de tudo. Pedimos a Ti que impacte o nosso coração a partir do ensinamento da Tua palavra e que tenhamos essa vontade de buscar conhecer mais ao Senhor, porque assim fazendo estaremos conhecendo ao nosso Criador e conhecendo a nós próprios e melhorando o nosso relacionamento contigo. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa tarde, abençoa a nossa vida, abençoa a vida dos nossos, cuida de toda a Tua igreja na face da terra, porque todos nós carecemos da assistência do Teu Espírito. Agradecemos por esses momentos tão preciosos que o Senhor nos deu. Continue conosco, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião de Escola Dominical. Gostaríamos de agradecer a presença dos nossos visitantes aqui nessa manhã. Deus abençoe a vida de vocês, vocês são bem-vindos. Já receberam uma revista da Escola Dominical para se matricular e dar sequência aos estudos aqui nessa manhã. Nós temos uma palavrinha rápida para a igreja em relação às atividades com as crianças. Nós já começamos a vislumbrar a retomada das atividades com as crianças. Mas, para isso, nós precisamos, em casa, preparar os nossos filhos para esse momento. Então, é muito importante que vocês ensinem aos filhos de vocês, em casa, a conduta em relação ao ambiente da igreja. Vocês vão precisar ensinar a criança a usar o álcool com as mãos, saber criar o hábito de usar o álcool, evitar pegar em maçanetas, em corrimãos, para que elas possam estar em segurança. Ensinar a criança a usar a máscara sem retirar, porque na salinha de aula, às vezes, as professoras não vão ter condições de estar ao mesmo tempo cuidando da aula e tendo que recolocar a máscara da criança. Então, é necessário que a gente crie em casa o expediente necessário, que também será empregado na escola. Ensinar a criança com relação ao distanciamento. Eu sei que é complicado, a gente geralmente ensina o contrário, né? Para que os filhos fiquem mais livres e espontâneos, mas é necessário que nessa fase, da mesma maneira como a escola está treinando os seus alunos para retomar as aulas, que nós na igreja também tenhamos o cuidado de ensinar algumas noções de segurança em relação ao ambiente da igreja. O ambiente da igreja é um ambiente sempre muito limpo, muito asséptico, mas nós não podemos esquecer que as medidas de segurança precisam ser observadas. Não há previsão nenhuma ainda de vacinação infantil, né? A vacinação que está prevista aí até crianças a partir dos 12 anos, quando a vacina chegar. Então, é necessário que nós tomemos esses cuidados e assim fazemos. No finalzinho, nós vamos encerrar agora a transmissão, desejando assim um ótimo dia para as pessoas que estão aqui e também os que estão em casa. E após a transmissão, nós temos apenas mais um aviso para a igreja. Ok, irmãos? Deus abençoe, esperamos vocês aqui no culto à noite.